Olá pessoal, meu nome é José Lucas, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, professor de matemática. E neste vídeo eu quero te ajudar então a revisar um pouco aí para suas provas de cálculo 1, onde nós geralmente encontramos questões ligadas às derivações das funções trigonométricas inversas. São elas arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, arco-secante, arco-cossecante e arco-cotangente. Primeira coisa que eu preciso te contar, você vai ter que memorizar aquelas regras. Inclusive, sempre que eu for citá-las aqui, você pode dar uma pausa, olhar aí aquela sua tabelinha que seu professor escreveu, que você viu no livro, enfim, não importa, porque você vai ter que chegar nas provas sabendo elas. Não tem muito o que fazer. Mas o mais interessante dessas questões é que nós vamos trabalhar aí com regra da cadeia e também derivação implícita, onde aparecem esses tipos de funções. Só assim você treina o combo já completo. Então vem comigo. Calcule y' das seguintes funções, né? A primeira função é y igual a arco-seno, onde o argumento do arco-seno é o ln de 2x. Então o que é que acontece? Derivar isso aqui, eu vou ter que utilizar a regra da cadeia, porque dentro da função arco-seno tem uma outra função, né, como argumento. Não é apenas o x, mas sim o ln de 2x. Então, primeiramente, eu vou olhar qual é a derivada do arco-seno, que a gente sabe que é 1 sobre a raiz de 1 menos seria x ao quadrado, quando x é o argumento. Nesse nosso caso, vai ser o ln de 2x ao quadrado. Okay? Que é o argumento que está ao quadrado. Tudo isso multiplicado pela derivada do argumento. No caso, é o ln de 2x. Então, vai ficar a derivada do ln de 2x é 1 sobre 2x, né? Vezes a derivada dessa parte de dentro, que no caso é 2. Veja que eu utilizei a regra da cadeia duas vezes. E aí, no final das contas, isso aqui vai dar pra gente, ó, 2x raiz de 1 menos ln 2x ao quadrado. Ok? Item B. Agora eu vou usar a regra do produto, né? Eu tenho a primeira função que é x e a segunda que é o arco-seno. E dentro do arco-seno, o argumento não é um x, mas sim 3x ao quadrado, que vai me indicar que eu vou ter que utilizar regra da cadeia ali dentro. Então vai dar o seguinte, ó, y' vai ser a derivada do primeiro, que é 1, vezes a segunda função, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda. Aí eu aplico a regra da cadeia. A derivada do arco-seno é 1 sobre raiz de 1 menos o argumento ao quadrado, ou seja, 3x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes a derivada do argumento, ou seja, 6x. Você pode juntar tudo agora, vai ficar somente arco-seno de 3x ao quadrado, esse vezes esse dá 6x ao quadrado sobre, se quiser por simplicidade, ó, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado fica x à quarta, ok? Lembrando que tem livros que às vezes chamam a função arco-seno de seno elevado a menos 1. Então vai do tipo de livro que você também está utilizando, tá certo? Próximo é arco-tangente, também visto em alguns livros como tangente elevado a menos 1. E aqui, pessoal, ó, vamos lá, preste atenção. A derivada disso aqui vai ser a derivada do arco-tangente, que a gente sabe que é 1 sobre 1 mais a parte interna, né, ao quadrado, ou seja, 2 menos x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro. Então, vou fazer ela aqui por fora, porque vai ter que usar a regra da cadeia, tá certo? Então, veja bem, regra da cadeia não, regra do quociente, né? A derivada da primeira, nesse caso dá menos 2x, vezes a segunda, mais, melhor, menos, porque é quociente, né? A primeira, vezes a derivada da segunda, que no caso 2x, sobre 2 mais x ao quadrado. Vamos só desenvolver para tentar ver se a gente simplifica algo. Opa, dá um menos. Com esse, né? Então vai ficar menos 4x. Menos com menos x ao quadrado fica mais 2x mais x ao quadrado, mais 2x ao cubo. Esse cancela com esse, sobra menos 8x. Ok, pessoal?
Então, no final das contas, estou olhando aqui para ver se eu não errei nenhuma conta, mas eu acho que não. Então, no final das contas, essa derivada de dentro dá exatamente isso aqui. Então, era arco tangente, a sua derivada que já coloquei, vezes a derivada do seu argumento. E o seu argumento a gente acabou de fazer a derivada, que é essa expressão que está aqui embaixo. Então, você pode escrever tudo numa fração só. Menos 8x, aí vai dar aqui, né? 1 mais 2 menos x ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado. Isso tudo que multiplica 2 mais x ao quadrado. Ficou um pouco apertado, mas o que importa é a compreensão de vocês, tá certo? A próxima, mais uma vez, aparece o arco tangente, né? Então você vai ter que a derivada vai ser 1 sobre 1 mais o seu argumento ao quadrado, ok? Depois, multiplicado pela derivada do argumento, né? O 2 a gente não olha porque é constante, mas a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, cancelo 2 com 2, ó, ficou isso aqui. E aí, desenvolvendo, especialmente essa parte que está aqui, eu vou ter o seguinte. 1 mais 2 ao quadrado dá 4. Raiz de x ao quadrado é o próprio x. Então, 1 vezes 1, 1. E fazendo a distributiva, ó, vai dar raiz de x mais 4x raiz de x. Está aqui, então, a derivada do arco tangente de 2 raiz de x. Tá certo? Próxima, nós temos aqui derivação implícita. Acho que é essa e a próxima que nós vamos utilizar para finalizar o vídeo. Então, derivação implícita deriva os dois lados da equação, né? A gente já viu vídeos aí passados sobre isso. A derivação de x ao quadrado dá 2x. Aqui eu vou usar regra do produto. A derivada da primeira dá 1, então vou repetir só o arco seno de y, tá bom? Mais a primeira, que é o x, vezes a derivada do arco seno, e aí vai ser 1 sobre raiz de 1 menos y ao quadrado, porque é y que é o argumento, multiplicado pela derivada do argumento, por isso que vai ficar y'. E agora eu vou usar a regra do produto. A derivada de y vezes a segunda função, que é o e elevado a x, mais a primeira função vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma. O que tem o y', que eu estou grifando aí, eu vou deixar no primeiro membro. Então, vou colocar inclusive numa fração só. Vem para cá negativo. Quem já estava permanece com o sinal, os demais vêm com o sinal trocado. E aí, isola o y'. E aí nós vamos ter o seguinte, né? Que a derivada de y vai ser toda essa função que já está aqui sobre essa outra daqui. Então está aqui a derivada que nós procuramos. Ok? Por fim, mais uma vez, mesma ideia, derivação implícita dos dois lados, né? Então, a derivação do ln vai ser 1 sobre o argumento, vezes a derivada disso aqui. A derivada de x é 1, né? 1 mais a derivada de y, é o y' mesmo. E aqui eu vou derivar o arco tangente, então vai dar 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado, então vai aparecer isso aqui ao quadrado, vezes a derivada do argumento, então eu vou ter que usar a regra da cadeia, melhor, a regra do produto. A derivada do primeiro é 1, vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. E aí, distribuindo, né, vai ficar o seguinte, ó, 1 sobre x mais y, mais 1 sobre x mais y vezes y'. Distribuindo também, vai ficar y sobre 1 mais x quadrado, y quadrado, mais, eu vou deixar assim, ó, vezes y'. Ok? Eu estou fazendo agora o segundo. E quem tem o y' é esse aqui e esse aqui. Ó. Então, toda essa parte eu vou deixar no primeiro membro. Esse permanece, então não muda o sinal. O outro, como vem, vai ter a alteração do sinal. Esse aqui já estava, o sinal permanece, o outro vem, então muda o sinal.
E aí eu isolo o y'. Então, agora para finalizar, a gente vai dividir o outro membro inteiro por isso aqui, né? Então, passa logo o traço, vai ficar y sobre 1 mais x quadrado, y quadrado, x mais y, e aqui você divide por menos. Ok? Se você observar bem, as nossas frações são as mesmas, mudando apenas o sinal. Então você poderia fazer o seguinte, isola o sinal de uma delas, da seguinte maneira, você pode colocar o menos 1, que multiplica. Então vai aparecer, né? Menos y, 1 mais x quadrado, y quadrado, mais... Professor, não entendi por quê, ó. Menos por menos vai ficar mais, e realmente ela é mais. Menos por mais fica menos, e realmente ela é menos. E aí embaixo... Se você observar bem, né, se você observar muito bem, elas são a mesma função. Praticamente a mesma função. Então você poderia literalmente cancelar uma com a outra, né? Porque elas são a mesma coisa, só que tem uma diferença, gente. Aparece aqui, ó, esse menos y que está aqui. Então por que eu fiz isso aqui para vocês? Mesmo que muita gente tenha essa tendência, você tem que lembrar que elas têm essa pequena diferença. Então, vou somente apagar. Eu quis apenas mostrar para você a técnica desse menos 1 que a gente poderia isolar. Mas nesse caso, como eu tenho esse y aqui, ó, eu não posso cancelar uma pela outra. E é por esse motivo, então deixa eu apagar aqui, só para deixar organizado no final. Assim. Ajudou, né? Menos. Ajudar aqui. Então, no final das contas, essa é a derivada do y. Não tem manipulação a fazer. Vocês viram que a gente tentou, mas por causa desse y diferente ali em cima, a coisa não é tão comportada como a gente pode imaginar. E a gente finaliza por aqui. Então veja, espero que vocês tenham gostado aí, de revisar também, né? Derivação implícita, quer queira, quer não, regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, mas agora atrelado aí às derivadas das funções trigonométricas inversas, tá bom? Assistam o vídeo quantas vezes vocês precisarem, espero que tenha ajudado, tá bom? Até mais!